Oi, gente, Roberto Reilo Víscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura, já de algumas décadas, para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. Hoje eu vou falar sobre o contexto brasileiro do realismo e do naturalismo, tá? Aconteceram ao mesmo tempo, então melhor fazer um vídeo só, porque o realismo e o naturalismo começaram no mesmo ano, em 1881, quando Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais pendendo para o realismo, e o Aloysio de Azevedo publicou O Mulato, mais pendendo para o naturalismo. E terminou, ou ambos, né, a predominância de ambas as correntes literárias terminou em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis, do Cruz e Souza, então iniciando o simbolismo. Então a gente faz um dois em um, né, nesse contexto aí. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre música, tem sobre séries, minisséries, filmes. Afinal de contas, a vida não é só estudar para Enem e vestibular, mas é a prioridade de quem está nesta fase da vida. Então tem que assistir a menos filmes e menos séries do que eu, que já estou indo para as portas da minha aposentadoria. Bom, pessoal, então é assim, ó, se foi entre 1881 e 1893, é óbvio que você vai ter a proclamação da República em 1889 e a abolição da escravidão em 1888 como fatos, né, assim, efemérides principais. Só que isso aí tem mais coisas que a gente tem que pensar, né? Então é assim, em 1850, o tráfico de escravos foi proibido. Então, grandes capitais que eram investidos na aquisição de escravos passaram a ser investidos na infraestrutura do Brasil, tá? Então você tem um período em que vai assistir à implantação da energia elétrica, da primeira ferrovia, modernização dos portos, a instalação do telégrafo. Então você vai ter especialmente a região sudeste se modernizando, tá? Por que especialmente a região sudeste? Porque a segunda metade do século XIX viu o estado de São Paulo, especificamente, não só, mas o estado de São Paulo, na região sudeste, ser a ponta, o carro-chefe da economia, por conta da expansão da economia cafeeira, tá? E conforme o número de escravos foi sendo reduzido e depois abolido em 1888, houve a crescente importação de mão de obra estrangeira. Os imigrantes, muitas das nossas famílias, meus ancestrais, vieram nesse movimento de troca, de substituição de mão de obra escrava pela mão de obra dos imigrantes brancos italianos, de várias outras, japoneses, de várias outras etnias, né? E aí o que aconteceu com os negros que não podiam competir com os imigrantes brancos? Foram relegados ao esquecimento, ao segundo plano, criando um grande problema social, criando uma grande dívida histórica que a gente vive até hoje, racismo, tudo mais, tá? Houve uma série de rusgas entre o imperador, né, a questão religiosa, a questão militar, maçons sendo expulso de órgãos do governo. Então, houve todo um burburinho que acabou fazendo com que a monarquia fosse derrubada e houvesse a proclamação da República. Tá? E a classe média, cada vez mais empoderada, né, começou a participar mais dos destinos políticos do nosso país. E aí se você pensa assim, bom, se a economia cafeeira em expansão, e você falou que grande parte dos recursos estava sendo implantada na estrutura, em infraestrutura do país, né? Então isso também significa que, embora bem incipiente, bem pequenininha, a gente começa a ter um processo de industrialização do país. Tá? Então você começa a ter a substituição
espécie de aristocracia rural para já o pessoal do capitalismo industrial da primeira fase, bem incipiente, mas você já tem esse tipo de pensamento, né? E em termos culturais, filosóficos, todas aquelas ideias europeias, mas especialmente o positivismo, influenciaram muito a burguesia brasileira, a classe média brasileira da época. Bom, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é estritamente positivista. Você só vai ter ordens, né? Para você ter progresso, você tem que ter ordem. Lembra, o positivismo é uma escola de pensamento que diz que você pode observar a sociedade e tem que observar a sociedade da mesma forma como você observa as leis naturais. Tá? E que o progresso só viria através do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento da sociedade, no sentido de ela ser cada vez mais tecnologizada. Tá? E também o cientificismo, né, do darwinismo, toda essa coisa, de explicar as pessoas, explicar comportamentos através de arquétipos, de explicações científicas. Hoje a gente sabe que são explicações pseudocientíficas, né? Do tipo, a raça X se comporta assim, porque ela é da raça X, né? Essas ideias todas invadiram o nosso país na segunda metade do século XIX. Então, olha quanta coisa que aconteceu, né, no realismo, nesse período do realismo e naturalismo, tá bom? Bastante coisa mesmo, então tem que dar uma assistida no vídeo mais de uma vez, ler textos, isso é muito importante, né? Procurar nas suas disciplinas, filosofia, sociologia, o que foi positivismo, né? Na aula de biologia, quem foi a teoria da evolução das espécies do Darwin, porque essas coisas elas são importantes para a literatura, mas a gente não pode explicar isso esmiuçadamente em vídeo de literatura, porque eu sou professor de literatura e não de sociologia, biologia, ciências, tá bom? Tchau, pessoal!